Glória a Deus, graça e paz, igreja. Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em João, no Evangelho, no capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 4. Evangelho de João, oito, 4. Fala assim a partir do verso 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até nos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Essa palavra é uma palavra que já muito conhecida. Nós temos uma tipologia teológica muito grande aqui, né? Nós percebemos de uma forma uma característica, né? Nós vemos ali uma mulher, e a mulher sempre é uma representação da igreja. Nós vemos ali uma igreja prostrada, adúltera, que pende para as carnalidades. Nós vemos ali os mestres da lei, que é a figura da própria lei em si, e nós vemos o próprio Cristo ali, figurando a graça, né? E o que é interessante a respeito dessa passagem, fora toda essa questão que traz em si essa mensagem, eu quero falar especificamente a respeito de uma coisa, a respeito dessa palavra que trouxe esse poder e que um dia todos nós já ouvimos ela. Todos nós, se estamos aqui hoje, é porque um dia Deus ele já virou para nós e falou assim: vai e não peques mais. Isso não é simplesmente uma liberação, não é simplesmente uma libertação, é um chamado para uma nova vida. Aquela mulher, se nós pararmos para pensar, ela estava morta, ela estava condenada e ela seria executada ali naquele exato momento. Então aquilo que aconteceu após Jesus aparecer na vida dela, é como se ele tivesse dado para ela a oportunidade de viver a vida que até então ela não tinha vivido. É como se ele pudesse virar para nós hoje e falar assim: até agora você estava vivendo e fazendo besteira. A partir de agora, viva uma vida que vale a pena viver. Faça aquilo que tem que ser feito. E de uma forma muito clara, a gente percebe que aqueles homens, eles tinham uma palavra que era uma palavra de morte. Apesar deles serem os líderes, as pessoas que deveriam trazer a vida, eles eram as pessoas que traziam a morte. E por um outro lado, Jesus, que era o único que tinha o direito de condená-la, ele, com a sua palavra, ele traz vida. E o que eu quero já trazer aqui como um paralelo para que a gente comece a trabalhar, é que Jesus ele simplesmente confrontou algo que é muito normal nos dias de hoje, que é o legalismo. No que se trata essa questão desse legalismo? O fato dessas pessoas elas apontarem o erro do outro para encobrir o seu. Então eu me visto religiosamente, né? Eu me adequo àquilo que a religião fala que tem que ser, pelo menos aos olhos de quem quiser ver. Só que quando Jesus ele faz essa autoanálise com eles, nenhum deles é aprovado. Jesus fala para eles assim: se tiver alguém aqui que não tem pecado, então pode atirar a primeira pedra.
ele deu uma liberação para aqueles homens. Se alguém aqui não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E o que nós percebemos aqui no legalismo? Nós percebemos que uma das características do legalismo é que as pessoas elas sempre estão olhando para fora. Elas sempre estão procurando a quem elas possam apontar o dedo. Porque dessa forma, nós chamamos a atenção para esse pecador, e aí eu tiro a atenção do meu próprio pecado. Eu tiro a autorresponsabilidade com relação ao que eu estou fazendo da minha própria vida. Até porque, diante da comunidade, o que as pessoas elas veem em mim é uma pessoa zelosa e de boas obras. E casa muito com aquela questão que a gente falou alguns dias atrás, que eu preguei a respeito da mentira, que é a respeito daquilo que só você sabe. Porque conforme a gente lê em todas as ceias, que fala lá em Coríntios, analise, pois, o homem a si mesmo. Deus ele não fala que é para você analisar a vida do outro, ele fala que é para você analisar você mesmo, porque tem coisas que por mais que às vezes eu olhe na sua cara e fale é santo, só você sabe o que tem aí dentro. E Jesus ele era tão acostumado com isso, que ele deu até um nome para essas pessoas. Ele falava que era um sepulcro caiado, porque por fora era tudo muito lindo, muito trabalhado, muito bonito, mas por dentro fedia. E essa questão dessa autoanálise, de olhar para dentro, é uma competência que só cada um de nós tem para fazer. Eu não tenho nem como olhar para alguém e falar que essa pessoa está em pecado, alguma coisa desse tipo. A não ser que ela esteja literalmente sendo pega cometendo o crime, o delito. Mas nesse caso, eram pessoas que aparentemente eles viviam segundo aquilo que a lei mandava. E eles se diziam ultra zelosos com relação à lei. Só que é até interessante porque tem uma frase do Jung que fala assim, que quando você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você desperta. E o que Jesus ele convidou esses homens a fazer era mais ou menos assim: por que vocês não param de ficar olhando para a vida dos outros e começam a olhar para a sua própria situação? E numa determinada situação, ao ser perguntado a respeito do como que eu posso mudar alguma coisa que me incomoda em outrem, Jesus ele fala assim: hipócrita, por que você não tira primeiro a viga que está no seu olho e depois você vai se preocupar com o cisco que está no olho do seu irmão? Então, em outras palavras, o que Jesus ele está nos ensinando aqui é que antes de eu pensar em olhar, em julgar aquilo que outra pessoa está fazendo, eu preciso olhar para mim mesmo e entender que cada um traz o seu problema, cada um traz a sua história, cada um traz a sua necessidade, e que não existe um que seja maior ou melhor do que o outro. Todos nós pecamos e destituídos fomos do reino de Deus. Em outras palavras, todos nós somos pecadores. E todos nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Jesus ele estava colocando aqueles homens no mesmo lugar que aquela mulher. Ah, vocês pegaram ela no meio do delito, não foi? Mas vocês são pecadores que nem ela. Qual que é a diferença que tem entre ela que foi pega fazendo o ato e vocês que fazem o ato às escondidas? Isso era algo que era muito recorrente naquela época principalmente. Então nós percebemos aqui um grande diferencial a respeito do que seria o ideal e daquilo que é o real. Porque quando nós falamos a respeito do ideal, o que nós pensamos a respeito de líderes, principalmente naquela conjuntura onde os líderes religiosos, eles não eram só líderes religiosos, eles eram líderes religiosos, eram líderes políticos, eles eram os professores, eles eram os médicos, ou seja, a sociedade girava em torno daqueles homens. Eles eram como se fosse o suprassumo da sociedade. Só que ao invés dessas pessoas estarem cuidando, eles estavam matando. Então, num mundo ideal, esses homens deveriam estar cuidando do seu povo. Esses líderes deveriam estar prezando, chorando pelas almas que estavam se perdendo e não matando elas. Agora, num mundo real, nós trazemos isso até para a nossa própria realidade. É muito mais fácil eu matar do que eu tentar ajudar, do que eu tentar fazer alguma coisa para mudar a situação em que o pecador se encontra. Sabe por quê? Porque um dia essa mulher fui eu.
Quando eu começo falando para vocês aqui que um dia todos nós já ouvimos da parte de Deus, vai e não peques mais, o que nós estamos falando aqui é que essa mulher fui eu. Um dia essa mulher foi você também, pega no seu pecado e perdida, condenada, sem ter para onde ir, sem ter o que alegar, estava simplesmente condenada, porque literalmente é pecador. Só que todos nós tivemos essa chance, e assim como Jesus ensina na própria oração do Pai Nosso, ele vai falar que nós pedimos para Deus para que nós sejamos perdoados assim como nós perdoamos. Só que isso é na teoria, porque na prática, muitas das vezes não é assim que acontece. Ao invés de eu perdoar, primeiro eu prefiro julgar. E quando nós falamos a respeito dessa situação de legalismo, quantas pessoas aqui que já não vieram de igrejas, por exemplo, que eram legalistas? Eu fui criado, eu me batizei num ambiente desse, onde você precisava estar cuidando o tempo todo dos outros, porque sempre tinha alguém cuidando de você. Eu lembro que a coisa mais estranha da minha vida foi quando eu saí de um ambiente desse aqui na cidade, e quando nós mudamos de cidade, nós fomos para uma mesma denominação que a gente frequentava aqui, só que lá era totalmente diferente, e era estranho. Eu saí na rua, sabe, a gente ia lá no centro da cidade, aquele monte de gente, e eu ficava com aquela sensação de, nossa, ninguém tá me olhando, me procurando, vendo se eu estou fazendo alguma coisa errada, que roupa que eu estou usando ou deixando de usar. Tá cada um vivendo a sua própria vida e estão vivendo. Ou seja, tem tantos problemas, tantas coisas para serem resolvidas, só que o problema do legalismo é aquela história. A pessoa está fazendo alguma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não posso, então eu preciso avisar para ele ser punido. Isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje. As pessoas, elas estão mais preocupadas em punir do que em amar. E essa passagem, ela me lembra muito de um testemunho do pastor Luca Martini. Ele fazia um trabalho de evangelismo de rua, e numa dessas ele se encontrou com um punk com o cabelo tudo arrepiado, tudo colorido, cheio de piercing, todo tatuado, com aquelas jaquetas cheias de espinho. E aí ele chegou naquele cara e ele falou assim: ei, Jesus te ama. Aí no primeiro momento aquele cara ficou meio resistente, falou: você é louco. Aí ele falou assim: é verdade, Jesus te ama. E aquele cara começou a encher os olhos de lágrima. E o pastor, percebendo que o rapaz ficou mexido, já abraçou ele ali naquele momento. E o rapaz começou a falar para ele assim: cara, essa é a primeira vez que eu me encontro com um crente e ele fala alguma coisa boa para mim. Porque toda vez que eu me encontro com um crente, ele fala que eu sou filho de Satanás, ele fala que eu sou o capeta, que eu vou pro inferno, que não sei o quê, e que eu preciso me corrigir, tal. Você foi a única pessoa em toda a minha vida que já falou que Deus tem alguma coisa boa para mim. Isso está falando a respeito de eu entregar aquilo que eu recebi. Porque se um dia eu fui aquela mulher que estava desnudada ali na presença de todos, prestes a ser condenada, hoje o que eu devo fazer, a minha responsabilidade, é de passar isso adiante. É de achar essas pessoas que também estão condenadas por aí, que acham que não tem solução, e falar para elas: eu também um dia fui um sem solução. Eu também fui uma pessoa que estava condenada, e Jesus me encontrou. Jesus me deu um novo rumo, me deu um novo sentido para viver. É sobre isso que fala essa passagem. Essa pergunta que Jesus faz, ela fala a respeito de um confronto, não só a respeito da questão dessa vida religiosa, mas a respeito de viver o evangelho em si. Não simplesmente liturgias, não simplesmente cumprir com aquilo que você vai fazendo, sem saber o porquê que você está fazendo. Ele fala a respeito de você viver um evangelho que é racional. Sabe, conforme Paulo fala lá em Romanos 12? Um culto que seja racional, não um culto onde eu venho para a igreja porque hoje é domingo e é dia de ir para a igreja, mas um culto onde eu tenho a ansiedade de estar na presença de Deus. Um culto onde eu penso que o que eu tenho para entregar para Deus hoje. E mesmo que
Talvez eu não tenha nada, talvez eu não tenha feito nada do que me gloriar. Mas eu sei que eu estou totalmente entregue, com as minhas falhas, com os meus defeitos, com aquilo que eu tenho. O que aquela mulher tinha para entregar para Jesus? Ela tinha o que há de mais precioso, aquilo que mais ele esperava: a própria vida dela. É a única coisa que Deus ele espera que nós o façamos. Ele não está nem aí com o seu dinheiro, ele não está nem aí com você largar do seu emprego. A única coisa que ele quer é que você viva um evangelho verdadeiro. E quando nós falamos a respeito de palavra, quando nós falamos a respeito da palavra em si, para aqueles líderes, por exemplo, receberam aquela indagação, aquilo foi uma forma de uma introspecção. E a partir daquele dia eu duvido que a vida deles foi a mesma. Porque talvez essa foi a primeira vez onde em todos os seus anos de religiosidade eles foram convidados a parar de ficar procurando defeito nos outros e começar a olhar para si mesmos. Para eles foi uma introspecção, foi uma forma de olhar para dentro. Para aquela mulher foi como se fosse um livramento da vergonha, da dor e da própria morte que ela estava condenada a viver. E aquela palavra, mais do que isso, não simplesmente livrou aquela mulher da morte, assim como também nós somos libertos da morte. Mas aquela mulher, aquela palavra liberou destino sobre a vida daquela mulher. E sabe o que é importante de nós trazermos aqui para essa passagem? Por mais que seja uma palavra tão impactante, você não percebe uma manifestação de poder. Você não percebe milagres acontecendo ali naquele momento. Não tem sensações, não tem calafrios, não tem nada de sobrenatural, de extraordinário. Você percebe que a única coisa que Jesus ele usa para fazer todo esse movimento, que continua daquela época até os dias de hoje, foi simplesmente usando a palavra. Ele simplesmente liberou uma palavra, se ajoelhou de novo e continuou rabiscando o chão ali, e deixou a bomba explodir em cada um. E cada um recebeu a sua maneira. Cada um entendeu do jeito que precisava entender. E aí nós nos recordamos aqui do primeiro capítulo do próprio Evangelho de João, onde ele fala que ele é o verbo. Que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, ele é essa palavra. Talvez nós estamos tão apegados com esse eu não tenho sobrenatural, eu não posso orar porque nada acontece, eu nunca vi um milagre acontecendo. Só que o grande problema é que se nós vivemos o Evangelho, o que nós precisaríamos entender é que a palavra tem poder. O que nos trouxe até aqui não foi um milagre. Quantas pessoas que nós conhecemos que não foram curadas, que pediram, aqui na igreja, quantas pessoas nós já não fizemos campanha, não fizemos trabalhos aqui, a pessoa foi curada e nunca mais voltou. Não é o milagre que vai trazer a salvação. O que tem o poder é a palavra. Eu só preciso deixar essa palavra ser liberada através de mim. É aqui que mora o poder está na palavra. E quando nós falamos a respeito desse destino que é liberado para essa mulher, é como se Jesus ele estivesse falando assim: agora você tem a chance de viver uma vida diferente daquela que você viveu. Em outras palavras, não precisa de um anjo descer lá na sua casa. Sabe, não precisa do pastor William acordar de madrugada e bater lá na sua porta e falar: irmão, eu tenho uma mensagem quentinha da parte de Deus aqui para você. A palavra está sendo dita dia após dia. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos entender que hoje o Espírito de Deus, ele está o tempo todo falando conosco. Talvez eu não tenha sensibilidade para que eu consiga ouvir, mas o tempo todo ele está falando. Eu não preciso esperar que Deus mande alguém para falar comigo. Deus ele quer falar diretamente comigo. Você já parou para pensar a respeito do que foi essa experiência dessa mulher?
quando ela foi acolhida pelo próprio Cristo? Porque se você parar para pensar, os meus próprios líderes religiosos estão me açoitando aqui. Você acha que o mestre dos mestres, ele vai dar a sua cara a tapa por causa de uma pecadora? É uma mulher que não tinha valor nenhum. Eu não sei se você consegue ter uma noção do que se trata. Seria nos dias de hoje aquilo que nós chamamos de vaca morta. Eles matando aquela mulher, não matando, não faria diferença nenhuma para eles. Era uma pecadora, já estava perdida. Mas Jesus, ele fala algo que eu acho que é importante de nós evidenciarmos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eles jogaram aquela mulher nos pés da única pessoa que poderia salvar a vida dela. E talvez você chegou na presença de Deus com essa mesma mentalidade. Eu me acheguei a Deus porque eu já tinha tentado de tudo e eu não encontrei solução. Então você literalmente foi jogado aos pés daquele que é o único que poderia resolver a sua situação. Por mais que você pense que foi uma obra do acaso, que foi um acidente, tudo foi friamente calculado para que isso acontecesse. Tem uma historiazinha onde uma neta ela pergunta para sua avó a respeito de felicidade. E ela fala para a avó assim: vó, a senhora é feliz? E aí a avó fala assim: sim, minha filha, eu sou muito feliz. E aí a neta fala assim: mas a senhora sempre foi feliz? Ela fala assim: não, nem sempre eu fui. Aí ela falou assim: mas e quando você não era feliz, o que você fez? Ela falou: eu apenas segui. Mas você seguiu para onde? Como que você sabia que você tinha chegado no lugar certo? Ela falou assim: eu não sabia qual era o lugar certo. Eu só sabia que onde eu estava era o lugar errado. Então muitas das vezes nós não vamos receber da parte de Deus um manual, um mapa descrito rota por rota de onde você tem que passar. Muitas das vezes a única palavra que você vai receber da parte de Deus é: sai da sua casa e do meio da sua parentela e vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar, você nem sabe onde é ainda. Eu estou esperando muitas das vezes ter um plano completo, com plano B e tudo da parte de Deus, e isso não vai acontecer. O que Deus exige da nossa parte é confiança, é fé. E ter fé é você acreditar que se Ele está mandando, já é o bastante. Ele simplesmente está mandando que você saia. E quando eu falo de sair, eu não estou falando especificamente a respeito de um lugar geográfico. Eu estou falando muitas das vezes de sair de uma situação, de sair de uma mentalidade. Como, por exemplo, quando Deus ele pergunta para Adão, lá no Éden: Adão, aonde você está? Você acha que Deus estava perguntando atrás de que árvore que Adão estava se escondendo? Ele estava perguntando aonde foi que ele se meteu. Em outras palavras, para ser mais específico ainda, aonde você está, que não é aqui no lugar do nosso encontro. Então muitas das vezes a palavra que Deus ele tem me trazido, eu quero ir para as nações, eu quero ver o milagre acontecer, eu quero ver o fogo cair, mas a única coisa que Deus ele está me falando é: sai do lugar onde você está. E mais uma vez eu repito, esse lugar não é geográfico. E você sabe melhor do que ninguém do que isso se trata. Saia do lugar onde você está. A única palavra que aquela mulher recebeu da parte de Deus não foi: agora você será uma missionária. Vai e abra uma igreja de Jesus Cristo, o Galileu. A única palavra que aquela mulher recebeu da parte de Deus é: para de fazer aquilo que você estava fazendo. Saia do lugar de onde você estava. Era a única coisa que ela precisava ouvir. E aquilo já bastava. É aquela questão que eu falo para vocês o tempo todo. Muitas das vezes o simples fato de eu sair do lugar que limita a minha visão já faz com que eu enxergue coisas que sempre estiveram ali,
mas que eu nunca me dei a oportunidade de ver. Isso me faz lembrar daquele verso que fala que eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito. Desde aquele punk lá que o missionário encontrou ele na rua, desde essa mulher jogada no chão, desde você quando Jesus te encontrou, eu bem sei que plano que tenho a respeito de você. E eu me lembro de um outro testemunho do pastor Tel Hayashi, e ele fala que desde sempre criado numa família cristã, numa família de pastores, melhor dizendo, ele foi estudar nos Estados Unidos na sua faculdade, e como é o normal de se acontecer, lá ele se perverteu geral. E numa dessas festas onde ele estava, ele disse que ele se sentiu incomodado no meio daquela pista de dança. E ele falou assim: eu estou muito mal, porque eu estou ouvindo coisas. E ele foi para o banheiro e lavou o rosto, e ele já estava extremamente dopado. E ele ouvia o Espírito falando para ele assim: eu te criei para coisas muito maiores do que isso. E tem um detalhe: a pessoa que um dia já ouviu a voz de Deus, é inegável, ela não consegue dizer que não sabe quem é. Ele sabia o tempo todo do que se tratava desde o primeiro momento. Naquele mesmo dia em que ele ouviu essa voz, ele falou que ainda tinha a segunda festa, a terceira festa, até chegar o horário de chegar em casa de manhã. Ele falou que naquele mesmo momento ele já chamou um táxi e voltou para casa. E ele falou assim: me fala o que o senhor quer. E ele entrou na internet, e a primeira coisa que ele viu ali foi um anúncio a respeito do Jocum, da base missionária. E ele falou assim: se é isso que o senhor quer, então é isso que eu vou fazer. E ele já se inscreveu ali no Jocum, e a partir dali ele começou a sua vida missionária. E hoje o Tel Hayashi é o líder de um dos maiores movimentos evangelísticos em faculdade que a gente tem nacionalmente falando. O nome do movimento se chama Dunamis. E por causa de uma palavra, hoje ele está vivendo aquilo que Deus planejava para a vida dele. Só que por causa de uma palavra também, que talvez eu esteja evitando de ouvir hoje, eu estou deixando de viver aquilo que Deus ele tem para mim. Eu estou deixando de executar aquilo que Deus ele tem colocado nas minhas mãos. Eu quero estar fechando por aqui, porque nós ainda temos a ceia para celebrar, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Talvez você está esperando igual Elias. Elias, ele dentro da caverna esperava que alguma coisa extraordinária acontecesse. E a Bíblia diz que veio fogo e veio temporal, e ele procurando Deus ali no meio daquela bagunça toda, e Deus não estava. Aí quando veio uma brisa suave, aí era ali que Deus estava. Então às vezes você está procurando em situações muito difíceis, em lugares muito longe, mas Deus ele se encontra mais perto do que você imagina. Amém? O coral vai estar se apresentando agora.